RS Play Business no ar. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. Baixe já o aplicativo da RS Play na sua Smart TV e acompanhe toda a nossa programação. E no programa de hoje eu vou receber Gisele Kimpel. Olá, Gisele. Tudo bom, Melissa? Tudo bom? Tudo Seja bem, muito obrigada. bem-vinda. Fique à vontade, vamos sentar. Que prazer te receber aqui, Gisele. A gente não se conhece há muito tempo, mas já houve uma conexão ali. Exatamente. Tem coisas que nada é por acaso, né? Estava conversando ali com um colega que eu encontrei. Mas eu te agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, dessa aproximação também, né? Eu acho que quando mulheres se encontram, né, sempre sai alguma coisa boa quando a gente está aberta para isso. Então eu te agradeço muito. E aí tem conexão, tem propósito, tem ideias, né, que tem afinidade, né, e aí as coisas fluem realmente. Foi através de uma indicação de uma outra amiga, parceira também da minha academia lá, que nós nos conhecemos. Exatamente. Eu tive a oportunidade de estar no teu evento lá, que depois nós vamos falar sobre, né, esse projeto lindo, maravilhoso. Mas agora o que eu gostaria é que tu te apresentasse pra gente. Então, vamos lá, eu sou Gisele Kimpel, e aí aqui no bastidor tu perguntou, né, quem é Gisele Kimpel? E olha que pergunta difícil, né, Melissa, porque... É um momento de reflexão. De reflexão, né, porque a gente, na verdade, quando a gente faz uma retrospectiva, a gente mais percebe que a gente está do que é. Verdade. Isso eu sempre falo com as minhas convidadas, com os convidados também, mas mais em especial com as convidadas, porque quase todas elas fizeram transição de carreira. Exatamente. Tu também? Também, Lógico. também. Eu tenho uma história ainda de transição e retransição de carreira, né? E durante muito tempo eu me envergonhei dessa minha trajetória. Nossa. Porque é incrível, assim, né? O quanto que às vezes a gente se culpa, a gente se critica demais, né? Acha que tá tudo errado, que a gente tá perdido, mas na verdade tem momentos da vida, né? Mas assim, respondendo a pergunta, eu acho que o que eu sou mãe, né? Sou mãe da Betina, mãe da Cecília, sou filha também, né? Então, assim, eu estava falando da minha mãe antes, e eu acho que eu sou esse monte de habilidades, né? Um monte de coisas que eu quero ser boa, né? Um monte de momentos que a gente vai vivendo. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, que sempre penso que as coisas vão dar certo. E eu gosto de ser assim, né? E o que eu estou? Estou casada com o Tony, né? Meu atual marido, há 2 anos, casamos em novembro, e estou vivendo uma nova Gisele, por isso que eu te disse, né? Então, quando tu vem de uma fase longa da vida, que aí tu tem uma interrupção, né? Como um divórcio, e aí tu recomeça, tu já não sabe mais quem tu é. Tu tem que se descobrir de novo, porque uma coisa é tu tá solteira aos 20, outra coisa é tu tá solteira aos 40, né? Então, assim, eu também tô me descobrindo quem é a Gisele hoje, a esposa do Tony. E né? Depois de tudo isso, a gente só agradece, porque isso só nos faz evoluir. Exatamente. Eu fiz um postzinho para ele essa semana e eu falei, eu passaria por tudo de novo que eu passei na minha vida para cair aqui junto contigo. Né? Na semana dos Dias dos Namorados, isso aí vem a calhar. Exato. E então é isso. E aí acho que nesse momento, né, a Gi, ela tá se encontrando, porque eu acho que sempre é uma busca, né? A gente sempre quer melhorar, mas eu acho que eu tô de volta na minha jornada, naquilo que brilha os meus olhos, né, com projetos novos e, enfim, né? Então essa é a Gisele. Exatamente, é isso aí. O importante é estar bem, estar feliz, amar o que se faz, ter esse entusiasmo, né? Quando a gente encontra o legítimo propósito, fica tudo mais fácil. E tu sabe que é importante também, porque quando a gente fala assim, a gente gosta, né, de falar, é otimista, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com mulheres também, aí até tu falou, né, quando a gente tem afinidade, conexão, e eu acho que para rolar isso,
a gente tem que não ter uma coisa, que é a competitividade. Né? Sem Então, dúvida tudo nenhuma. isso só rola quando a gente encontra na mulher, né, essa abertura para não competir, né? E eu acho que isso é muito legal, mas eu trabalho desenvolvendo e propósito, mas a gente não pode esquecer que a vida ela é real. Né? E eu acho que uma habilidade que nós mulheres a gente aprende ao longo do tempo, e quem não aprendeu tem que começar a trabalhar nisso, que a gente tem que se adaptar, porque a vida ela não é fácil. Né? Então, assim, a gente tem desafios o tempo todo, então não é porque a gente é otimista, a gente acredita que vai dar certo, ou a gente, né, tem um jeito de pensar a vida que, nossa, eu vou em busca dos meus sonhos. Isso não quer dizer que para a Gisele é fácil. Né? Isso não quer dizer que eu não tenho desafios. Nunca é fácil, Nunca né? é fácil. Nem sempre é fácil. E isso às vezes é até uma crença que a gente carrega, né? De que tem que ser um esforço, de que tem que ser difícil, de que superou, de que teve resiliência. É uma crença, né? Que a gente tem que acabar com isso. Mas porque como não tu fala, precisaria, na né? vida real é fato. É fato. É assim. Exatamente. A gente dificilmente cai do céu assim de bandeja e olha, tem aquela... tá tudo lindo, maravilhoso, pronto para dar certo, só seguir. Né, não. Tem aquela frase, né, assim, se fosse fácil não seria bom, se fosse fácil seria ótimo, era tudo que a gente queria, né, e aí a gente também encontra os desafios, né, da maternidade, da atipicidade, né, então assim, eu sou mãe atípica também, então, né, tenho esse desafio em casa, e aí tu tem que enfrentar tudo isso, tu não tem o que fazer. E vou dizer, se a gente parar de romantizar, a gente consegue entender, poxa, se eu tivesse feito outras escolhas lá atrás, a minha vida ela não precisaria ter sido tão tortuosa, né? Agradeço porque eu tô bem, mas assim, eu não gostaria de ter passado por 50% das coisas que eu passei. E eu acho que é por isso que a gente tem essa ânsia de ajudar as pessoas, de ajudar as mulheres, né? Principalmente as mais novas. Olha, tenta ir por aqui, porque isso vai facilitar o teu caminho, né? Enfim, né? Pena que a gente não tem a idade de antes com a cabeça de agora, Exatamente, né? Isso é verdade. E essa questão de trabalhar com mulheres, como tu falou, a respeito da competitividade, nós temos o grupo Be Woman, que é um grupo de empreendedoras, né? Onde o lema é sororidade para empreender. Então, onde uma mulher ajuda a outra a empreender. Mas ali, ao longo desses anos, porque nós fundamos em 2022, se criou tantas amizades, tantas conexões, tantos negócios, sabe? Tantas, enfim, sociedades, parcerias, negócios. E realmente, assim, não é um grupo monetizado, é um grupo onde uma ajuda a outra de fato. Né? E não existe competição. Exatamente. E aí a gente vê uma outra coisa, né? O espaço. Há espaço para todo mundo brilhar. Né? Então, assim, se eu ajudar uma amiga, né, uma conhecida a brilhar, em algum momento aquilo ali vai reverberar, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E aí a gente vê, eu tenho 43 anos, né? Não tenho, eu só não digo meu peso, mas a idade eu ainda falo. Eu tenho 43 anos e eu acho que a gente está abrindo, as 40 mais, né, estão abrindo um caminho muito lindo e muito novo do que foi a outra geração de 40. Então, assim, eu não lembro da minha mãe ter tantas amigas assim, da minha mãe ter uma vida social, da minha mãe fazer, seja um network, mas, ou sair só para tomar um café com uma amiga, porque ali nos 40 anos dela, eu era adolescente, ela já estava lá, sabe, só trabalhando, fazendo almoço, casa, e aí minha mãe foi a primeira mulher taxista de Porto Alegre. Que lindo, que legal! Então eu já tenho ali um exemplo, né, de lugares onde a mulher se insere, né, de lugares masculinos, assim, né, a força da minha mãe, uma guerreira, mas o fato é que a minha mãe, ela sempre trabalhou para trazer dinheiro para casa, assim como meu pai, né, então assim, a vida social, ela não existia. Eu tenho uma dificuldade tremenda, Melissa, de usar cremes, de cuidar do cabelo, de fazer maquiagem, porque a minha mãe, ela
nunca fez, minha mãe nunca usou um batom, eu nunca vi minha mãe de batom, entendeu? Minha mãe, vi ela de batom no meu casamento agora em novembro. E então assim, é uma outra geração muito diferente. Então hoje a gente também está se conhecendo, por isso que é difícil todo mundo responder quem é, né? Porque a gente também tá, opa, eu tô no momento numa geração que eu tô abrindo os caminhos. A minha filha, possivelmente, ela nunca que vai passar pela cabeça dela que aos 40 anos ela não vai ter amigos, ou que ela não vai tomar café, ou que ela não vai sair e aproveitar a vida. Por quê? Porque ela tem esse exemplo em casa, né? Então a gente vai vendo esses paradigmas que a gente vai quebrando e também se posicionando como uma nova mulher na sociedade. E isso é muito novo, ninguém fez, né? É a gente que tá abrindo isso, né? Então é muito legal. E a tua trajetória profissional, Gi, ela foi baseada no quê? No que tu mais trabalhou na tua vida? O que eu mais trabalhei na minha vida? Então, eu me formei, eu fiz 3 faculdades. Eu fiz faculdade de jornalismo, fiz faculdade de design gráfico e fiz faculdade de letras. Eu me formei, já estava casada, em letras, e eu comecei a dar aula. Então, eu comecei muito cedo, né, a dar aula de português para ensino médio. E é muito interessante, assim, porque ali em 2008, que foi quando eu comecei nas escolas, eu sempre fui uma professora muito diferente, eu sempre fui muito criativa, eu sempre enxerguei, sabe, a educação, os alunos de uma maneira muito diferente. Eu digo assim que eu já trabalhava com eles desenvolvimento humano, além da gramática, inteligência emocional, só que eu não sabia que era esse o nome, porque naquela época a gente não tinha esses nomes. E aí eu lembro assim que eu fazia muitos projetos de desapego, para eles desapegarem dos sentimentos ruins que eles tinham. Aí eu fazia um programa para eles entenderem o que era adoção, para eles pensarem, né? Tipo, a gente não precisa aprender o que é adoção só quando a gente for adotar, a gente já pode trazer isso da escola. Então eu sempre pensei muito nos projetos, sempre olhei, nossa, esse aluno ele não foi tão bem na prova, mas ele foi melhor do que na prova passada. Então eu vou avaliar ele comparando com ele mesmo. E ali eu comecei a perceber que eu tinha um tino, sabe, para ajudar as pessoas. E ali em 2016, perdão, eu pensei, ai, a sala de aula tá pequena demais para mim. E aí eu comecei a estudar um pouquinho na época do coaching, né, da inteligência emocional, aquela questão toda assim que aqui em Porto Alegre estava começando ainda, né, ainda não era assim essa coisa assim, né, tipo, ganha 1 milhão sem fazer nada, sim, né, ainda lá se falava de uma maneira muito séria a questão da estratégia de vida, né, e aí eu fui atrás de fazer um curso de inteligência emocional em São Paulo, porque aqui em Porto Alegre não tinha, e aí eu lembro que naquela época eu ficava muito em São Paulo fazendo cursos, porque enfim, São Paulo é o polo, assim, da inovação, e aí em 2017 eu falei assim, eu quero trabalhar com consultoria de empresa, eu quero trabalhar mentorando as pessoas. E aí eu pedi demissão da escola que eu trabalhava. E aí, num jantar, conversando assim com os amigos, ele, eu tenho uma empresa e tal. Daí eu falei, eu faço isso. Minha gerente está precisando mesmo de uma mentoria de liderança. Ali eu comecei, olha só, tem uma loja, um parceiro meu. Tá? E aí eu comecei a fazer consultorias, aí eu comecei a dar palestra. Aí eu consegui também levar uma palestra para a categoria de base do Grêmio. Fiz 3 palestras lá, né? Eu gosto muito do futebol, o futebol tá bem envolvido na minha história. E aí, em 2020, tava com muitas empresas, tava tudo muito bem, e aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, a primeira coisa que as empresas cortaram foi as consultorias, né, as mentorias, porque de fato, né, aquele cenário duvidoso, né, do que estava acontecendo. E ali eu fiquei bem mal, porque os contratos eles foram encerrados sem nenhum tipo de rescisão, né, não tinha como. E aí, naquele momento, 2 meses depois, assim, a escola que eu trabalhava me chamou para trabalhar na coordenação, não sair da sala de aula, mas ir para a coordenação. Falei, beleza, vamos para a educação de novo, mas ainda assim fazendo gestão de pessoas, né, crescimento. E aí, em 2021, eu me separei. E 1 mês depois que eu me separei, eu acabei sendo desligada da empresa, porque o meu ex-marido também trabalhava na empresa, enfim, então a gente acabou fazendo um acordo. E aí eu me vi separada, sem grana, com 2 filhas. O que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, isso era agosto,
em setembro, outubro, estava acabando o seguro-desemprego, bem aquela coisa popular, assim, normal, né? E aí eu falei, eu vou entrar no site do governo aqui para ver se tem contrato temporário. E naquela semana eram os 2 últimos dias para encerrar a inscrição. Eu consegui fazer a inscrição e aí 1 mês depois me chamaram para trabalhar em Alvorada, eu morava lá. E aí eu voltei para a sala de aula, Melissa. E ali foi um momento muito difícil para mim, sabe? Porque eu estava passando por toda essa turbulência da minha vida e voltando para um lugar que eu já tinha saído, né? E aí eu tive que trabalhar muito a minha questão emocional de pensar, eu acredito em Deus, né? E aí eu lembro que em alguma oração que eu fiz, eu lembro claramente de ouvir assim, eu tô te dando o que tu precisa, não o que tu quer. Sabe? E ali eu entendi que em alguns momentos da vida, Deus ou o universo, né, ele nos dá aquilo que a gente precisa. E o que eu precisava naquele momento era dinheiro. O que eu precisava era o dinheiro que viesse, um retorno rápido, um fixo, porque eu precisava organizar a vida das minhas filhas, né, a minha vida, colégio delas, enfim. Então, assim, foi um momento que eu também tive que ter muita paciência e resiliência para trilhar um caminho que eu já tinha fechado uma porta. Sim. E aí tu se sente um fracasso. Sabe? E aí tu trabalha o teu mental, mas tu se sente um fracasso, porque eu não queria mais estar fazendo aquilo ali. Mas sempre fiz com amor, né? Gosto muito dos adolescentes, era uma questão de sonhos. Enfim, em 2022, aí eu fui convidada para trabalhar, para fazer um projeto, desenhar um projeto de consultoria e treinamento para o Fut Hub, que é do Fernando Carvalho e do Diogo, que trabalham com futebol. E aí lá eu voltei, eu dava aula de manhã e de tarde eu ia para o Fut Hub para fazer os projetos de futebol. E ali eu comecei a conhecer muita gente do meio do futebol, né? Então, quando eu falei que eu fiz jornalismo, foi porque desde criança eu sempre quis ser jornalista esportiva para trabalhar com futebol, sempre gostei muito disso. E ali então eu comecei a ter muito contato com futebol. Aí fui produzir conteúdo, me chamaram para fazer reportagem numa rádio online, né? E aí, enfim, daí eu também fui tateando uma coisa nova, então eu dava aula e o futebol ali era o meu hobby, não era remunerado, mas era um momento assim também que eu fiz muito network e conheci muitas pessoas. E aí em 2024 eu saí da rádio que eu tava, 24? Não, 2024 eu fiquei, 2025 eu saí da rádio que eu tava. E aí eu precisei passar por 2 cirurgias, então o ano passado foi um ano bem complicado, assim, e aí eu também tive que, sabe, me centrar de novo. E tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou investir no jornalismo, E aí eu entrei nesse momento, quem eu sou? Né? E aí o meu marido foi fundamental nesse caminho, ele percebeu assim, Gi, tu é muitas coisas, tu tem muitas ideias, né? Se tu falar para mim assim, eu tô pensando em fazer, sei lá, engenharia de alguma coisa, eu vou sento aqui contigo em 10 minutos, a gente monta um projeto de como se tira aquilo ali do papel, ou como, sabe, eu gosto muito de todas as áreas de gestão de projetos. E aí o Tony, ele veio com a ideia assim, por que a gente não cria a escola Gisele Kimpel? Aí eu até falei, né, isso é meio ególatra, assim, né? Ele falou assim, mas é que o teu nome é forte, o teu nome é conhecido. E aí na escola Gisele Kimpel tu vai poder acoplar tudo que tu quer. Então, assim, tu quer palestrar, tá na escola Gisele Kimpel, tu quer fazer uma consultoria, tá na escola, tu quer daqui a pouco, alguém quer uma consultoria de direito, tu vai pegar um parceiro, uma parceira que faz essa consultoria, né, trabalhista, e tu vai colocar através da escola. E aí eu comecei a ver ali a possibilidade de fato, sabe, a minha mente ela não se limitar mais. E aí a gente foi construindo, e aí a partir, né, dessa construção toda, trabalhar com a questão das mulheres meio que caiu no meu colo, assim, porque eu comecei a ver um feedback muito bom, né, das minhas amigas e das pessoas que chegaram no meu Instagram. Eu vivi uma situação com o mascote do Internacional, né, fui eu, a jornalista assediada lá em 2024, pelo mascote, né, enfim, pela pessoa lá, e aí aquilo ali também me deu uma visibilidade, me deu uma força muito grande. A partir daquele episódio, a gente começou a ver muito a luta das mulheres no futebol, fomentar muitas denúncias também com técnicos no futebol feminino, fisiologistas. Então, assim, a partir daquele momento que eu tive ali uma coragem, sabe, muitas coisas legais passaram a acontecer, e eu falei assim, nossa, eu preciso honrar
as coisas boas que isso, né, me trouxe. E aí eu comecei a fomentar, e aí de um jantar com a Federação de Futebol, me veio a ideia do selo Minerva. Chegamos onde eu queria. Conta pra gente o que é o selo Minerva. Ai, vamos lá então, Melissa, eu falo Se quiser bastante. tomar uma aguinha, não, eu falo fique à bastante. vontade, porque aí vem um projeto incrível. Isso, um projeto incrível. Por isso que eu falei assim que eu fiz uma retransição, né? Eu fui, tive que voltar e todos os sentimentos. O que é o selo Minerva? O selo Minerva, ele partiu de um pensamento, né? Estava no carro pensando, sabe quando que as mulheres vão de fato ter espaço no mercado de trabalho? Eu fazendo os meus devaneios, né? Somente quando o homem ganhar dinheiro com isso. E aí pode ser uma coisa que é impactante, né? Mas aí a gente vai elaborando. Porque assim, enquanto muitas pessoas já falavam sobre sustentabilidade e meio ambiente, ninguém dava bola. Foi isso virar uma questão de trazer dinheiro, sabe, para grandes empresas, benefícios, né, para empresas que têm ali a sustentabilidade. Aí o assunto ele começou a tomar mais forma e começou a se ter uma responsabilidade social com tudo isso. E aí eu pensei, poxa, eu acredito que com a questão da equidade de gênero, eu acho que vai ter que seguir esse caminho, sabe? As empresas, não só por empatia, mas a gente sabe que o que rege o mercado é dinheiro. É o capitalismo. É o capitalismo, né? Então, assim, não adianta a gente ser hipócrita, né? De querer desvencilhar uma coisa da outra, porque não é assim que funciona. E aí eu pensei assim, poxa, mas então se as empresas começarem a ver que há vantagens em criar métodos, né, políticas equitárias no seu espaço profissional, pode ser então que isso comece a ser mais fomentado. Então a gente criou o selo Minerva, que é mais ou menos como se fosse uma certificação, não, é uma certificação como se fosse o ISO 9000. Então assim, o que a empresa tem que ter? A empresa ela tem que ter critérios para que ela possa receber o selo Minerva. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista com o gestor, com o dono da empresa, a gente vai perguntar ali, existe a mesma oportunidade de crescimento para homens e para mulheres? Quantos gestores e quantas gestoras tem aqui? Quantos % de crescimento feminino dentro da empresa tiveram nos últimos 5 anos? Quanto foi o crescimento masculino? Né? Então, assim, e esse primeiro diagnóstico, na verdade, ele vai chocar muita gente, Melissa, porque se tu for conversar com muita gente que emprega as pessoas, o discurso vai ser assim, ó, não, tá tudo certo, não, lá na minha empresa, mulher e homem recebem a mesma coisa, né? E pode ser que, de repente, até e se criou, tipo, ele não tá nem mentindo, porque ele nem sabe o que tá acontecendo. Só que quando a pessoa, ela vê o relatório e ela começa a perceber que ela não é tão igualitária assim, opa, não, de fato, aqui, essa pessoa, ela tá aqui há tanto tempo e ela não teve a oportunidade de crescimento. Então, assim, a ideia do selo Minerva é primeiro trazer o mapeamento e fazer as pessoas acordarem para esse movimento e depois tá, olha só, eu quero que a minha empresa mude, como é que eu faço? Opa, então a gente vai te dar uma assessoria, a gente vai te dar um treinamento, alinhar tudo o que se precisa para que tu estejas apto a receber o selo Minerva e tu se colocar como parceiro da causa da equidade. Então, qual é, assim, né, o nosso sonho, né, de chegar? É a Melissa olhar a empresa, nossa, essa empresa aqui está no Instagram e ela tem o selo Minerva. Opa, então é uma empresa que eu quero colocar o meu dinheiro, eu quero comprar, né? Eu quero comprar esse produto que está aqui nessa empresa, porque eu sei que essa empresa, ela pratica a equidade. Qualquer mulher que entrar aqui vai receber o mesmo salário, vai ter as mesmas oportunidades, ela não vai sofrer assédio moral. Se tiver qualquer situação de assédio no trabalho, ela tem um canal de denúncia nessa empresa, tem ações sendo feitas para né, para que isso aconteça. E a empresa, ela vai poder usar essa certificação para fazer a propaganda dela, também vai ter descontos com a Escola Gisele Kimpel, se quiser programas de desenvolvimento, assim como também a ideia é, uma vez por mês, ter uma palestra que fale sobre o assunto, porque ela está certificada, né? Então, assim, e também uma revalidação semestral, porque o governo,
E não é uma crítica, obviamente, são metodologias de trabalho, mas o governo ele tem um selo sobre a questão de gênero do mercado de trabalho, só que é um selo que ele dá para algumas empresas que eu não consegui ainda descobrir quais são os critérios. Que nem se ouve falar. Que nem se ouve falar, exatamente, e também não tem o acompanhamento se a empresa continua podendo ser certificada, Sim. né? E aí algumas dúvidas que podem surgir. Essa empresa, essa certificação é só para mulheres, para donas de empresa? Não. É para empresas que também têm gestores homens, donos homens, porque eles também empregam mulheres. Inclusive, até às vezes é muito triste, porque às vezes tu vai no estabelecimento que é gerido por mulheres e a gente vê que as próprias funcionárias ali, elas não são tratadas como elas merecem, né? Então, assim, não é porque a mulher que vai receber o selo, ou por isso que existe um critério para que se certifique para usar ali o selo Minerva. E qual é a estratégia? É fomentar, poxa, se eu tiver um trabalho, uma metodologia de equidade na minha empresa, a minha empresa ela vai ser bem vista e aí sim, né, vai fomentar a questão de girar mais dinheiro, né? E aí todo mundo ganha, né, Melissa? Então, né, é que eu falei, não adianta ser hipócrita de achar que só a empatia vai transformar o mundo, porque não vai. Então, assim, a gente tem que ser estratégica e quando eu criei o selo Minerva foi isso que eu pensei, em ser estratégica para, de fato, muitos empresários abraçarem junto essa causa. Intencional. Intencional, exatamente. Muito legal mesmo. E assim, ó, tenho certeza que será um sucesso, porque estive presente, né, no lançamento e todas as mulheres que estavam ali são mulheres assim incríveis. Sim. São profissionais dedicadas, competentes, qualificadas e engajadas no mesmo propósito. Né? Então acredito que vai ser assim um sucesso realmente. E é uma coisa que a gente não consegue mais voltar atrás, né? A luta pelo nosso espaço tá tão, a gente está conquistando tanta coisa e a gente está lutando tanto que a gente não vai recuar, né? Então não tem como esse dia, sabe, chegar. Não tem como ele não chegar. Ele vai chegar, né? E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o selo Minerva, deixa pra gente o Instagram. @selo Minerva, né? Tá tudo ali, né? Explicando direitinho o que é o projeto. Podem entrar em contato com a gente também pelo próprio Instagram. E aí eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Dia 14 de julho vai ter o Minerva Corporate, que é para empresas e empresários se conectarem com outros empresários. A gente vai falar ali um pouquinho também sobre a NR1. E no dia 21 de julho a gente vai ter o segundo encontro do Minerva Circle, que foi esse que tu participou, né? Que eu já estou te convidando, que é para a gente levar, né, outras amigas para conhecer. Né? A gente vai ter um programa também bem legal, bem especial. Então a gente já tem aí mais 2 edições do selo Minerva. Maravilha. Gisele, RS Play está de portas abertas. Obrigada. Para o que precisar, se precisar divulgar mais, pode me chamar, vem no meu programa. Tem o grupo Biowoman também e eu me coloco à tua disposição porque acredito muito na causa. Ai, te agradeço muito e com certeza vai ser sucesso. Com tanta energia boa, né? Não tem como dar errado. Não tem mesmo. Sucesso, prosperidade e vida longa ao selo Minerva. Amém, muito obrigada. E assim terminamos mais um RS Play Business.